que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso... Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos hoje, 14º dia do mês de abril. Nós vamos meditar o 14º capítulo do Evangelho de São Mateus. Com muita fé, com muita devoção, façamos a nossa oração. Oração a Jesus misericordioso. Jesus, diante de vosso coração aberto, de onde jorram sangue e água, fonte da divina misericórdia por nós pecadores. Venho a vós, com os vasos da confiança, clamar as graças, dons e virtudes desta santa devoção. Eu quero passar pelo teu lado aberto de amor por mim, todos os meus pecados, minhas feridas emocionais e físicas, toda carência e depressão, pois tenho a certeza que passando pelo teu coração, serei uma nova criatura. Que os raios claros da tua divina misericórdia, sangue e água, dissipem toda a treva em mim. Tragam-me o perdão e a paz, a graça da conversão e da redenção eterna. Refugiar-me do abismo da salvação, onde nenhum inimigo conseguirá me alcançar nenhuma tentação, e todo o mal será ali neutralizado. Quero passar pela tua misericórdia os meus medos, dúvida, minha vida financeira, todo sentimento de desespero e fracasso. Também todas as pessoas que fazem parte da minha vida, eu as confio a vós, na certeza de que experimentarão o amor de Deus. Vós morrestes, Jesus, mas uma fonte de vida jorrou para as almas e um mar de misericórdia se abriu para o mundo inteiro. Ó fonte de vida, misericórdia inescrutável, envolvei o mundo todo e derramai-vos sobre nós. Acendei em nossos corações a chama do vosso amor pelo Espírito Santo, Senhor. A esperança, a certeza de que tudo pode ser mudado pela oração e que eu possa dizer em todos os momentos de minha vida: Jesus, eu confio em vós. Em silêncio, faça agora a sua oração pessoal, apresente a sua intenção para estes 30 dias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia de meditação. Mesmo que esse ano a igreja não medita o Evangelho de São Mateus, nós escolhemos esse Evangelho para que no mês todo de abril nós possamos cada dia conhecer um capítulo diferente, conhecer um pouco mais da vida de Jesus. Naturalmente, quando as pessoas próximas de Mateus escreviam esse Evangelho,
eles não escreveram com capítulos, com versículos. Isso foi algo decidido, feito pela igreja, mais ou menos depois de 6 séculos. Mateus, ele escreveu em rolos o evangelho todo, sem divisão nenhuma, contando sobre a vida de Jesus. Essa divisão foi feita depois pela igreja. Depois de muitos estudos, cada vez mais, conhecendo o contexto que São Mateus viveu, ele viveu entre judeus, ele viveu em uma sociedade que achava que Moisés era o maior profeta, Moisés era o grande homem da lei, que ninguém poderia ser superior do que Moisés. Então, Mateus, ele diz assim: Moisés precisou de 5 livros para apresentar a lei, 5 livros da Torá, aquilo que nós conhecemos como Pentateuco. Ele precisou de 5 livros, Jesus não precisa de 5 livros, ele precisa apenas de 5 sermões. E aí nós vimos que existem 5 sermões, nós já vimos 3. Esses sermões são centros, são discursos, são homilias, são pregações mesmo de Jesus. Entre um sermão e outro, nós temos algumas narrações feitas por São Mateus e algumas palavras de Jesus. Vocês se recordam, primeiro sermão, capítulos 5, 6 e 7, sermão da montanha. Depois o segundo sermão, sermão da comunidade, ou podemos dizer assim, o sermão missionário. Capítulo 10, nós temos o sermão missionário, como servir a Deus na missão. Depois do capítulo 13, nós temos o sermão das parábolas. E agora, entre o capítulo 14 até o capítulo 17, nós vamos ouvir algumas narrações daquilo que Jesus fez. Esse capítulo 14 é um capítulo bonito, um capítulo muito interessante. Primeiro, nós ouvimos o evangelista nos dizer sobre a morte de João Batista. Nós sabemos, João Batista, filho de Isabel, filho de Zacarias, João Batista foi morto. Por que ele foi morto? Ele era um grande profeta. Havia Herodes, que era o representante romano naquela região, e Herodes estava tendo um relacionamento com uma mulher já casada, com a mulher do seu irmão. E aí, João Batista, de repente, ele diz publicamente: isso que você está fazendo é adultério, isso que você está fazendo é errado e injusto. E aí depois, nós sabemos que a cabeça de João Batista, ela foi colocada em um prato. Teve a coragem de defender a verdade. Irmãos e irmãs, você não precisa sair brigando com as pessoas, não precisa sair arrumando confusão. Mas se algum dia você for colocado na parede e precisar dizer aquilo que você acredita, precisar defender a sua fé, não tenha dúvidas. Esses dias estava fazendo uma homilia e era uma missa de 7º dia, tinha muita gente na igreja. E aí o evangelho falava sobre nascer de novo. Era o evangelho de Nicodemos, nascer de novo. Tinha muita gente na igreja. E aí havia preparado a homilia em casa, mas durante a missa, a primeira leitura, no salmo, parece que era o Espírito Santo, eu acredito que era. Vinha assim na minha cabeça: fale sobre 3 nascimentos. Fale sobre 3 nascimentos. Tem muita gente que participa dessa celebração por causa da missa de 7º dia. E Nicodemos Jesus fala a Nicodemos de nascer de novo, fala sobre 3 nascimentos. Eu falei assim: então tá bom, então vamos falar sobre 3 nascimentos. E aí eu falei sobre o nascimento no ventre da nossa mãe, o nascimento da fé, que é o nascimento que nós escolhemos, que é um determinado momento da nossa vida, é a opção de acreditar, e tem outro nascimento que é o nascimento para a vida eterna. E aí quando eu falava do primeiro nascimento, eu dizia assim: nós devemos agradecer os nossos pais, mesmo com inúmeros erros, inúmeras falhas, nós estamos vivos. Nós estamos vivos. Quantos pais cometeram aborto e alguém nos acompanha, cometeu o aborto, peça perdão a Deus, se perdoa. Mas eu dizia assim: a igreja não vai legitimar isso. A igreja não vai legitimar. A igreja não vai legitimar. E eu dizia mais: uma pessoa que cometeu aborto, ela não pode, uma pessoa que defende o aborto, graças a Deus, nos Estados Unidos nós temos muitos bispos corajosos que até negam a comunhão e falam isso publicamente. Negam para quê? Para quem? Você não pode entrar no coração de uma pessoa, mas quando existe um pecado público, é um escândalo para a comunidade. Então, uma pessoa que defende o aborto, ela não pode receber a Eucaristia. É melhor para ela que ela não receba. Então, isso, de certa forma, causa complicações para o padre. Mas a doutrina precisa ser dita. Por quê? O evangelho era aquele. Era muito mais fácil dizer: Deus ama todos, está tudo bem, tudo vai ficar bem. Então você não precisa, o padre não precisa ficar buscando conflitos desnecessários. Mas se de repente for preciso dizer o que você acredita,
dizer a nossa fé. Não tenha medo. Onde o padre mora, eu moro em Macau, no sul da China, nós temos muitos budistas aqui, comunidade católica 4, 5%. Veio uma senhora dizer assim: padre, a minha família toda é budista, eu sou católica, estudou em uma escola católica, fez uma experiência forte de Deus, ficou católica. Uma vez por ano nós vamos em um templo budista para acender incenso pelos nossos antepassados, fazer uma oração. Padre, eu sei que isso não é de acordo com a nossa fé, eu posso ir ou não? Imagina que pergunta difícil para o padre, que pergunta difícil. Eu disse assim: imagina a sua filha vai se casar, sua filha vai se casar, e aí você convida todos os seus familiares para vir para a igreja, para vir para o casamento, Eles não são católicos, você queria que eles viessem ou não? Se eu fosse os seus familiares, eu diria assim: eu não sou católico, não acredito em Jesus, não acredito na igreja, se fosse eles, mas eu vou por respeito à família. Então eu dizia para ela a mesma coisa, uma vez por ano. É uma questão familiar, uma questão cultural. Você não vai acender incenso, não vai acreditar naquilo, você vai estar presente, faça a sua oração no seu coração, pelo falecido, cumpriu a sua missão. Você não está indo todo dia, você não está processando aquela fé. Então, em algumas coisas, veja, irmão e irmã, nós precisamos ter alguma flexibilidade. Se alguém discorda, não precisa ter problema nenhum, é graças a esse tipo de diálogo, de flexibilidade, que a comunidade, que a sociedade, ela é estável ainda. Não tem como você querer matar, excluir aqueles que não são católicos. Veja que absurdo quando nós vemos esse grupo de terrorista que ataca Israel. Israel foi atacado e depois Israel revidou. Essas pessoas, quando eles atacaram Israel, não se engana, o objetivo deles não é acabar com os judeus. O objetivo é acabar com os judeus e os cristãos. Eles também querem te matar, eles também querem me matar. Padre, eu não entro em questões políticas, não, estou entrando em questões humanas. Eles não suportam diferente. Não suportam muçulmanos, não suportam judeus, não suportam católicos, não suportam nada. Eles querem só eles viverem no mundo. Existem muitos muçulmanos que são bons. Eu já fui para a Indonésia, passei 2 semanas, são extremamente simpáticos, agradáveis, sabem respeitar o diferente. Mas existem muitas pessoas fanáticas. Então, querido irmão, o ponto principal é esse. João Batista, ele fazia a sua pregação, ele batizava, ele evangelizava, falava a mensagem de Jesus, e em um determinado momento ele foi colocado na parede. Viu algo errado. Ele podia salvar a sua pele, ou ele podia dizer a verdade. Ele disse a verdade. Então, irmão e irmã, existem algumas coisas que são inegociáveis. Se de repente você for questionado, com muito respeito, com muita educação, sem arrumar problemas, mas não tenha medo, não tenha vergonha da sua fé. Esse capítulo 14 é o capítulo que João Batista ele é morto. Morto por quê? Por acreditar, por defender a verdade. Depois acontecem alguns outros milagres. O padre queria falar sobre milagres, nós vamos deixar para outro dia. Irmão e irmã, medite esse capítulo 14, coloque o seu coração nele, continuamos conhecendo cada vez mais a mensagem do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, no 15º capítulo, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Encontrei-me com Jesus num jardim. Nunca vi nada tão lindo assim. Minhas dores entreguei em suas mãos, e Jesus foi falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci, porque delas só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor.
derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Então Jesus pediu-me assim, que as mágoas que estivessem em mim, delas não saísse mais dor, que de hoje em diante só saísse amor. Foi sempre o teu amor, foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. O meu amor que cura a sua dor.